E se o objeto mais sagrado de toda a civilização ocidental nunca tivesse sido realmente perdido? Imagine por um momento que a maior relíquia da história não esteja enterrada em uma caverna esquecida ou perdida no fundo do oceano, mas sim escondida à vista de todos. Protegida por uma rede invisível de poder, uma irmandade que atravessa séculos, governos e fronteiras. O Santo Graal, para o historiador comum, é apenas um mito literário das canções de gesta medievais. Para o fiel, é o cálice da última ceia. Mas para outros, é uma relíquia de um poder político e espiritual inimaginável. Entre as sombras das colônias antigas e as luzes das velas nos templos maçônicos modernos, surge uma pergunta que muitos temem fazer em voz alta. Seria a maçonaria a verdadeira guardiã do Santo Graal? Estariam eles até hoje vigiando o que a Igreja e os reis tentaram destruir? Hoje, vamos entrar em um portal do tempo, onde o passado e o presente estão conectados. Vamos além dos símbolos e dos apertos de mãos secretos para descobrir o que os grandes mestres juraram. Sob pena de morte, jamais revelar. Nossa jornada precisa começar onde a luz se apagou para alguns e se tornou oculta para outros. Outubro de 1307. Em uma única noite de traição, a Ordem dos Cavaleiros Templários, os banqueiros de Deus, os guerreiros mais temidos da cristandade, foram caçados. O rei Filipe, o Belo da França, movido pela inveja e por dívidas impagáveis, ordenou a prisão de cada cavaleiro. Mas há um detalhe que os livros didáticos costumam omitir. Naquela madrugada fatídica, antes que as fogueiras da Inquisição fossem acesas, uma frota de navios templários partiu silenciosamente do porto de La Rochelle. Para onde eles foram? E, mais importante, o que eles levavam nos porões? A lenda diz que o tesouro mais valioso da ordem não era ouro nem prata, era o Graal. Sobreviventes dessa purga cruzaram os mares e encontraram refúgio nas montanhas da Escócia. Lá, longe do alcance do Papa, eles se infiltraram nas antigas guildas de construtores de catedrais, os chamados pedreiros livres ou Freemasons. Pense nisso. Homens que conheciam os segredos da geometria sagrada unindo-se a guerreiros que possuíam o maior segredo da Igreja. Foi nesse encontro de conveniência que a maçonaria operativa começou a se transformar em algo muito mais profundo. No silêncio poeirento das oficinas de pedra, entre o esquadro e o compasso, o Graal encontrou seu novo exército de protetores silenciosos. Eles não eram mais cavaleiros de armadura, mas arquitetos do destino. Se você quer provas, olhe para as pedras. Na Escócia, a Capela de Roslin é um enigma esculpido. Milhares de símbolos templários e maçônicos decoram suas paredes, séculos antes da maçonaria moderna existir oficialmente. Dizem que a coluna do mestre não é apenas uma obra de arte, mas um cofre. Cada entalhe ali conta uma história, mas uma delas pode ser uma coordenada geográfica. O que essas pedras estão tentando nos dizer? Seria a capela o mapa final para o esconderijo do Graal? Mas o que é o Graal para um maçom? Para os iniciados, a busca não é por um cálice de metal, mas por algo chamado sangue real, o sangue real. Uma linhagem,
ou um conhecimento proibido que poderia abalar as fundações do cristianismo. Dentro das lojas, o Graal é a palavra perdida, a sabedoria que transforma o homem bruto em pedra polida. Por que homens tão poderosos, de presidentes a reis e grandes cientistas, se submeteriam a juramentos de morte para proteger segredos simbólicos? Por que homens que moldaram a história mundial, como George Washington, Benjamin Franklin, Voltaire, Isaac Newton, se submeteriam a rituais onde juram ter suas gargantas cortadas se revelarem os segredos da ordem? Seria apenas por simbolismo? Ou eles estavam protegendo algo real? Existem ordens de cavalaria dentro da maçonaria moderna que ainda realizam rituais de guarda, jurando proteger a fé e os segredos dos antigos cavaleiros. Monumentos ao redor do mundo, como a misteriosa inscrição de Shugborough, sugerem que o segredo foi passado de mestre em mestre, oculto em códigos que apenas os olhos treinados podem ler. Além disso, dentro da maçonaria, existem os graus de cavalaria, onde o iniciado deixa de ser um pedreiro e volta a ser um cavaleiro, vestindo o manto branco com a cruz vermelha. Nesses rituais fechados, o compromisso com a guarda da fé e a proteção do caminho do Graal é explícito. Eles ainda se veem como os herdeiros diretos de Roslin e dos Templários. Eles são os vigias noturnos de um segredo que o mundo moderno prefere ignorar. Ao final desta jornada, as peças do quebra-cabeça parecem se encaixar, mas a imagem que elas formam é perturbadora. Estariam os maçons apenas mantendo viva uma tradição poética da Idade Média, ou seriam eles os arquitetos de um segredo que ainda molda o nosso mundo nas sombras? A pergunta que fica no ar, e que talvez nunca seja respondida nos livros de história, é esta: o Santo Graal é apenas uma lenda persistente, usada para dar sentido a rituais antigos? No final das contas, a maçonaria criou o mito dos templários para se dar uma linhagem nobre, ou os templários criaram a maçonaria para garantir sua sobrevivência eterna? O fato de nunca terem encontrado o tesouro dos templários nos faz pensar. Talvez o tesouro não fosse ouro, mas a própria estrutura que hoje chamamos de maçonaria. E você? O que acha que os mestres estão escondendo? O silêncio deles pode ser a nossa maior pista. Para que possamos criar mais vídeos e trazer mais histórias, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Venha fazer parte e desvendar todos os segredos do Oriente.